Você ouviu esse barulho? Ouvi sim, Ronin. Sabe o que significa, né? Pega sua arma. Temos um crime pra investigar. Here's Johnny! Jimmy, watch it! He's got Investigações em série. Então vamos começar Ué? então? Beleza, então. Então você que vai começar então falando o começo da infância dele, né? O assassino da vez, né? Só pra anunciar, é o Edmund Kemper, né? Edmund Emil Kemper III. O assassino que... eu acho que a informação que mais me chocou foi que ele matou a mãe e estuprou o corpo da mãe. Eu acho que isso é uma coisa que me chocou demais, essa atitude dele. Eu acho que ele matar a mãe era o de menos, cara. Mas começa aí falando sobre ele, irmão. Então, começando aqui, vamos falar do início da vida dele, né? Parte da infância. Como Caverna disse, Edmund Emil Kemper III. Ele nasceu em Burbank, na Califórnia, em 18 de dezembro de 1948. Ele era o filho do meio e único filho de Clarnell Elizabeth Kemper, né, sua mãe, e Edmund Emil Kemper, seu pai. Edmund Emil Kemper Jr. Um belo nome. O Edmund Jr., pai dele, né, ele foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, que após a guerra, que tinha testado armas nucleares no Pacific Proving Grounds, e antes dele retornar à Califórnia. Ele participou de testes nucleares aí. E antes de... Ou seja, o cara manjava mesmo, né, Manjava. cara? O cara... Porra. E antes dele voltar para Califórnia, onde ele trabalhou como eletricista, lá na Califórnia, né? Foi a profissão que ele teve aí. Clarnell, a sua mãe, ela frequentemente ficava se queixando do trabalho que ela dizia ser subalterno, né? Do seu marido como eletricista. Então, Famoso subemprego do ouvinte. a mãe dele aí era uma hipergâmica, né? Achava que o trabalho de eletricista era pouca coisa, era subemprego, né? E olha só que legal esse relato aqui, hein? O Edmund Jr., o pai dele, ele afirmou mais tarde que as missões... abre aspas para ele, hein? As missões suicidas em tempo de guerra e os testes de bombas atômicas não eram nada comparados a viver com Clarnell. Então você vê... Tá vendo aí, Você ouvinte? vê que a mulher era o demônio mesmo, hein, cara. O É. cara tancava, Caralho, meu irmão. teste nuclear, mas não tancava colher. Meu Deus, cara. Puta E que ele pariu. dizia mais, hein, que ela afetou ele mais do que os 396 dias de noite em sua vida. Então foram mais de um ano aí Meu Deus, cara. de inferno que ele passou com essa dita cuja aí. Coitado dele. O cara tancava a guerra, mas não tancava a mulher. Puta que pariu. Então aqui agora falando um pouco mais sobre o Ed Kemper, né? Pesando 13 libras e 5,9 quilos quando recém-nascido, né? Quando ele já nasceu aí, já um pouco maior que os recém-nascidos, né? O Kemper, na infância dele, Sim, pô, nasceu um gordinho pra caralho. ele era uma cabeça mais alto que seus colegas aos 4 anos de idade. Será que ele é cearense? Podia ser cearense, Só que né, no cara? caso aqui era de altura mesmo, né? Mas fazia sentido se ele fosse um cearense aí. E no início de sua infância, ele exibiu um comportamento antissocial. Ele torturava insetos e fazia crueldades com animais. E aos 10 anos, ele enterrou vivo um gato de estimação. E uma vez que esse mesmo gato morreu, ele desenterrou e decapitou e montou sua cabeça em um prego. Então imagina aí que Caralho. ele Não tinha Lego, foi brincar com brincar gato. com gato. Com Lego, né? Imagina espetar a cabeça do gato aí num prego, né? Esse era doentinho mesmo. Puta merda, cara. E o Kemper, ele dizia sentir prazer em mentir com sucesso para sua família sobre matar o gato. Então, ele mentiu aí para a família dele, né? Sobre ter matado o bichano aí. E aos 13 anos, ele matou outro gato da família quando percebeu que a família dele favorecia demais a irmã dele. A irmã mais nova dele é a Ellen Lee Kemper,
Ali Lee Kemper, o nome da garota. E ele guardava os pedaços do gato no armário dele até que a mãe dele encontrasse o gato todo esbagaçado dentro do armário. Caralho. O Kemper, dizia, né, que ele tinha uma vida bem fantasiosa e sombria. Ele realizava ritos com as bonecas da irmã mais nova dele, que culminava com a remoção da cabeça e mão da boneca. E alguns relatos diziam também que ele praticava sexo com as bonecas também. Sim. Era um dollzeiro aí, né? Como é que é o nome do cara que defende as doll? É o waifu. É o waifu, não? Não. Seria esse o... Seria essa a inspiração do... Brincadeira. Sim. Talvez, né? Vamos deixar essa interrogação aí. E em uma ocasião, quando a sua irmã mais velha, a Susan Huggy Kemper, provocou ele perguntando o porquê ele não tentava beijar a professora dele, né? E aí então ele respondeu assim, abre aspas, se eu a beijasse, teria que matar ela primeiro. É porque ele fantasiava muito com a professora, né? Aí a irmã meteu essa, se você fantasia tanto, tenta beijar a professora. Mas ele queria beijar ela morta. Ele não curtia muito um corpo quente, não. Ele gostava, era negócio morto mesmo. Ele era o 0 grau. Ele também lembrou que quando menino, né? Esse também, ele quando lembrou, foi ele contando, né? A história dele depois de adulto já, né? Ele saía às escondidas e armado com uma baioneta do seu pai. Ele ia até a casa de sua professora e segundo ele mesmo, ele observava essa tal professora pela janela, né? Com a lunetinha da arma, provavelmente. Ele afirmou em entrevistas posteriores que em alguns de seus jogos favoritos para jogar quando ele era criança, era um jogo chamado Câmara de Gás e um jogo chamado Cadeira Elétrica. Câmara de Gás, cara. referências. Caraca. Poxa. 6 melões. Muito bom. Em que ele pedia para sua irmã mais nova para amarrar ele e apertar um interruptor imaginário. Então ele tombava e se contorcia no chão, fingindo que estava sendo executado por inalação de gás ou choque elétrico. Brincadeira bicho. Sadia, não? Bem saudável. Porra! Ele também teve experiências de quase morte quando criança. Uma vez, quando a sua irmã mais velha tentou empurrá-lo na frente de um trem, louco. E outra vez, quando ela o empurrou com sucesso para o fundo de uma piscina, onde ele quase se afogou. Então... Caraca, a gente pensa que ele é maluco, mas a família inteira dele é de psicopatas, né, cara? Puta que pariu. Dava pra fazer uma sociedade de assassinos de aluguel, pelo amor de Deus, cara. Os caras, todos eles tinham um problema mental. A família toda aí Caralho. O Kemper... ele tinha um relacionamento próximo com seu pai, né? E ele ficou bastante devastado quando seus pais se divorciaram no ano de 1957. Então, assim, ele foi criado pela Clarnell, a sua mãe, em Helena, Montana. Ele tinha um relacionamento disfuncional com sua mãe. Ela era uma alcoólatra neurótica e dominadora que frequentemente o menosprezava, humilhava e abusava dele. Então, foi o que eu disse aí, né? A mãe dele aí... Foda, cara. Dava motivos para ele ter feito o que fez, né? Lógico, não justifica, mas... realmente, não justifica, mas... É o famoso explica, mas não justifica. Isso mesmo. A tal Clarnell, em diversas vezes, ela fazia seu filho dormir em um porão trancado porque ela temia que ele machucasse as suas irmãs, ou até mesmo elas, né? Então ela Exatamente, ela tinha esse medo aí. Ela também sempre ficava zombando do Kemper por causa do tamanho dele, né? Ele tinha 1,93 m de altura com 15 anos de idade, hein? A garota aí era... Caralho, maluco! A garota aí era desenvolvida. Porra, e a gente pressupondo que se cresce até mais ou menos os 21, cara, sim, ele deve ter quase 2 metros já, né, cara? Ele chegou aos 2,6 metros, se não me engano. Puta que pariu, passou cara. Passou dos 2 metros de altura. Tanto é que eu vi algumas fotos dele, cara... Os policiais ficam parecendo uns anãozinhos perto dele. Não sei se você chegou a ver. Caralho. Também. Não, essa foto eu não tinha visto, não. Puta merda, hein, cara. Umas fotos aí. Se o ouvinte quiser também, só escrever Ed Kemper aí, vai no Google Imagens, tá lá.
Os policiais parecem umas criancinhas perto dele, porque o cara realmente era bem alto mesmo. Não, e ele não era só alto, né? Mas ele era corpudo, Sim, né? ele era Tipo, forte. ele era largo. Ele não era aquele magro, não é aquele alto magricela que você empurra ele e ele cai. Não, não. O cara era forte, Sim, porra. ele era bem parrudo, né, que fala. É. E a mãe dele, né, ela sempre dizia que ele era como um verdadeiro esquisitão. E em uma conversa telefônica que ela estava tendo com o pai de Kemper, e sem saber que o tal Kemper estava escutando a conversa, ela também se recusou a mostrar afeição a ele por medo de que ela o tornasse ele gay. Então, ela tinha um tratamento com ele assim tão afeminado, assim, pela visão dela, que ela tinha medo que ele se tornasse gay, entendeu? Então, ela mesmo reconhecia que a própria criação dela não estava sendo muito Então, benéfica para ele. eu até entendo isso, mas eu acho que ser alcoólatra e espancar o garoto não ia ajudar muito, Pois não, é. né, cara? Se ela fosse tipo assim, porra, moleque, vou te ensinar a ser homem, tal, Uhum. fosse um pouco mais fria com ele, tudo bem, mas, porra, começar a espancar o cara e realmente não adianta de Sim. nada, né, cara? Argumentos de colher, né? E, Foda. e disse ao Kemper, e ela disse ao Kemper, né, que ele lembrava de seu pai e que nenhuma mulher jamais o amaria. Então já dropou a red pro garoto aí, ó. Além de dizer que lembrava o pai. Vai logo miguital que é melhor. Sim. E o Kemper, posteriormente, ele descreveu a sua mãe como uma mulher zangada e doente. Não tá errado, né? Foi legalzinho ainda. Não, tá muito certo. E foi dito que ela sofria de transtorno de personalidade limítrofe. Para quem não sabe aí, é meio que a famosa borderline, né? É uma das vertentes aí. Ah, claro que ia ser, né, cara? Sim. Aos 14 anos, o Kemper ele fugiu de casa na tentativa de se reconciliar com seu pai em Van Nuys, Califórnia. Então ele saiu de casa e foi para esse local para tentar se reconciliar com o pai. E chegando lá, ele soube que o pai dele havia se casado novamente e tinha um enteado. O Kemper ele ficou com o pai dele por pouco tempo e ele, quando ficou mais velho, foi enviado para morar com os avós paternos dele, que moravam em um rancho no sopé de algumas montanhas que ficavam em Sierra Nevada. O Kemper ele odiava demais viver nesse lugar e ele descrevia o seu avô como senil e disse que a sua avó estava constantemente castrando a ele e a seu avô. Então a mulher aí estava tentando afeminar. Caralho. Então tá explicável porque a mãe era assim, né? Porque a avó também não estava tão longe, né? Quer tirar a autoridade, né? Uma vez eu até li em um relato, né, que fala que a mãe e a avó eram mulheres de personalidade forte, ou seja, mulheres controladoras. Aí isso é tratado, né, no artigo como se fosse uma coisa Sim. boa que traria um certo conservadorismo pro Kemper, porque por elas serem tão controladoras, elas meio que regravam ele demais pra ele ser uma espécie de conservador. Só que, cara, não dá certo, porque mulher não pode exercer autoridade. Quando ela exerce autoridade, ferra com tudo, cara. O homem não pode ver a mulher como exemplo de autoridade, porque dá merda, Sim, cara. isso mesmo. E continuando aqui, né? E, no entanto, ele fez uma amizade por um curto período de tempo com um garoto chamado David Mike Dozier, que morava perto e tinha uma proximidade com o tal Kemper, e os dois ali tinham praticamente a mesma idade. E de acordo com o Dozier e a sua mãe Helena, ele parou de passar algum tempo com o Kemper, né? A quem ele chamava de Guy. Então teve um certo período aí que eles estavam afastados. E teve um relato que uma vez o gato dos Dozier, né, da família Dozier, e a fronha da mãe dele, a Helena, desapareceu. E o Dozier negou o acontecimento. Por que será? E o Dozier negou o acontecimento com o gato e a fronha. Então, pro ouvinte aí que tá prestando atenção, já sabe o que houve, né? E, Kemper matou os sim. dois. E só uma curiosidade, esse mesmo Dozier deu à sua futura esposa uma moeda de 50 centavos que tinha o olho de uma águia perfurado com precisão por Kemper. Então, mostra aí que o garoto... É porque ele era muito bom, né, na sim. arma, né? Só que ele gostava de matar mais animais do que realmente praticar
Sim. tiro, né? Ele tinha uma certa crueldade com os animais. Mostra aí que o Kemper era um bom atirador. E agora a gente vai falar um pouco dos primeiros assassinatos dele. Sim. Aí o que acontece, né? O Kemper, ele tinha esse problema com querer matar animais e tudo mais, e por isso até o avô dele confiscou o rifle que ele costumava usar para caçar. Aí o que acontece? Mesmo assim, ele pegou esse rifle e tava matando os passarinhos lá da fazenda. Aí teve uma situação que a avó do Kemper pegou ele matando o passarinho e começou a brigar com ele. Eles começaram a discutir e aí o Kemper saiu furioso, pegou o rifle de volta e aí enquanto a avó dele tava lá matracando, não mata os pássaros, não atire nos pássaros, ele pegou o rifle e deu 2 tiros nas costas dela, cara. E aí, inclusive até que se fala que as últimas palavras da avó dele foram: é melhor você não atirar nesses pássaros de novo. Enquanto ela brigava, ele a matou com os 2 tiros nas costas. E alguns relatos ainda falam que, não satisfeito com os tiros, ele pegou uma faca da cozinha e começou a esfaquear, então, a vovó dele. E o avô, né? O avô tinha ido ao mercado fazer umas compras. Só que quando ele estava voltando do mercado, o Kemper o abordou na garagem e atirou nele também, matando ele antes mesmo que ele saísse da garagem. A justificativa que o Kemper dá é que ele não queria enfrentar o avô dele bravo por ele ver a morte da avó dele, né? Por ele ver a morte da esposa dele, ele não queria ver o avô dele morto. E depois que ele matou... O avô dele morto não, né? O avô dele puto, na verdade. Depois que ele matou, então, os seus avós, ele ligou pra mãe dele pra saber o que ele ia fazer. E a mãe dele, então, pede pra ele ligar pra polícia. E aí ele friamente liga pra polícia e fica sentado em frente à casa, esperando a polícia chegar. Quando a polícia chega, então, e pergunta por que ele fez aquilo, ele falou: só queria saber como é que era matar uma pessoa. Então, depois dessa forma que ele abordou a situação, levaram ele então para um hospital psiquiátrico em Atascadero. Era um hospital de segurança máxima do condado de São Luís Obispo. Lá ficavam os condenados mentalmente, os mentalmente condenados, né, a doentes mentalmente. E aí ele ficou lá por um tempo. Sim. E pra você ver aí que o cara era bem frio mesmo, né, mano? O cara só queria saber mesmo como era matar alguém aí. Você vê que o cara era doentinho demais, né? Então, você já tira da infância dele o que ele fez, né? Então, talvez não seja muito surpreendente assim, né? A frieza com que ele matou os avós, né, cara? É muito, muito louco. Sim. Isso, cara. E agora é parte da prisão dele, certo? Sim. E na prisão dele, que foi em Atascadero, os psiquiatras e assistentes sociais da Autoridade da Juventude da Califórnia discordaram dos diagnósticos dos psiquiatras do tribunal. Os relatórios afirmavam que o Kemper não mostrou nenhuma fuga de ideias, nenhuma interferência com o pensamento, nenhuma expressão de delírios ou alucinações e nenhuma evidência de pensamento bizarro. Então, como o Caverna descreveu aí, e eu também, né? Ele não tinha nenhum sentimento pelo jeito, nem nada. Ele fazia por frieza mesmo. Sim. E sempre ciente... Uma coisa que falam, que eu até esqueci de mencionar, é que um dos psiquiatras falam que a atitude dele com os avós foi para vingar o modo com que ele foi tratado pela mãe e pelo pai. Ele quis se vingar. Sim. É uma das formas com que ele encontrou. Sim, ele tinha esses traços mesmo de... coisa que guardava no coração e queria descontar em terceiros, né? Então, sendo que os avós estavam mais próximos, e como ele mesmo dizia, né? O avô era senil, a avó dele tentava castrar ele, o avô, então ele sempre deve ter guardado mágoas dos avós e fez o que fez, né? Esses mesmos psiquiatras, eles também observavam que ele era bastante inteligente e introspectivo. Fizeram um teste de QI nele, que apontou que era de mais ou menos 136 de QI. Mais de dois números, né, de desvio que o padrão da média.
O Kemper foi diagnosticado depois, né, novamente, com uma condição menos grave e apontaram um distúrbio de traço de personalidade tipo passivo-agressivo. Então é aquela pessoa que com certeza, tipo, ela recebe um monte de coisa assim, xingamentos ou agressões, e depois ele pega essa passividade que ele recebeu e passa ela como forma de agressão. Seria isso no caso, né? Entendi, realmente, cara. E logo depois, em Atascadeiro mesmo, ele recebeu outro teste de QI que deu um resultado mais alto de incríveis 145. Então, era um high kill aí, né? Realmente, cara. O Kemper, ele se tornou muito querido por seus psiquiatras por ser um prisioneiro modelo, e foi treinado para administrar testes psiquiátricos a outros internos. Então, o cara aí teve uma oportunidade aí de usar a inteligência dele de uma forma brilhante, né? Porque você vê que houve um engano dos psiquiatras aí de não ver esse traço de serial killer dele, e mesmo assim ter ele como prisioneiro modelo e ainda fazer com que ele administrasse testes psiquiátricos, né? Prestaram muita Exatamente, atenção cara. nisso. Não ligaram o alto QI dele com o fato de ter feito o que ele fez aqui. Um de seus internos psiquiatras disse, né? Abre aspas para ele aqui. Era um trabalhador muito bom e isso não é típico de um sociopata. Ele realmente se orgulhava de seu trabalho. Então ele trabalhava bem aí, fazia por merecer, assim digamos, né? O Kemper também se tornou um membro dos JCs. Os JCs eu não pesquisei muito bem o que é, não. Se o ouvinte quiser pesquisar o que são os JCs, você manja, Caverna? Já ouvi falar? Cara, Eu já ouvi nunca tinha ouvido falar, falar, não. mas não fui atrás de saber. Mas fica a pesquisa aí, caso o ouvinte queira saber também. Enquanto ele estava residindo lá em Atascadeiro. E afirmou que desenvolveu alguns novos testes e algumas novas escalas no inventário multifásico de personalidade de Minnesota. Então o cara até criou um algoritmo aí, né, alguma tabela, alguma coisa para ficar mais fácil de ver como funcionava a personalidade dos prisioneiros lá, né? Especificamente uma escala de hostilidade Oberta, que é o nome dessa escala que ele criou. Após a sua segunda prisão, o Kemper disse ser capaz de entender como esses testes funcionavam e lhe permitiu manipular seus psiquiatras, admitindo que aprendeu muito com os criminosos sexuais a quem ele mesmo administrou os testes. Exemplo, eles disseram que para evitar deixar as testemunhas, né, fugirem no caso, ou dar um testemunho depois, era melhor matar a tal mulher, né, e depois estuprá-la. Então você vê Caraca. aí que ele teve um trabalho em Atascadeiro, ministrava com certeza remédios, né? Algumas tabelas, algumas coisas, algum prontuário, né? E então ele tinha contato direto com esses prisioneiros, então ele aprendeu muito com eles, né? E uma das formas que ele aprendeu foi essa, né? De matar a vítima e depois estuprar, né? E depois os ouvintes vão ver aí que ele aprendeu muito bem aí com os prisioneiros, né? Bom, então o que acontece? Como é que ele saiu então dessa prisão? Em 18 de dezembro de 1969, no seu aniversário de 21 anos, Kemper foi libertado em liberdade condicional de Atascadeiro, contra as recomendações dos psiquiatras do hospital. Ele foi liberado aos cuidados da sua mãe, né? Voltou para casa novamente, e que ela também tinha se casado nesse meio tempo e adotou o sobrenome de Strandberg. Depois se divorciou novamente. Eles se mudaram então para 609 A Ord Street, da Califórnia, a uma curta distância de onde trabalhava como assistente administrativo na Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Kemper mais tarde demonstrou a seus psiquiatras que ele foi reabilitado e em 29 de novembro de 1972 seus registros juvenis foram permanentemente eliminados, ou seja, os seus antecedentes foram eliminados. O último relatório dos seus psiquiatras da condicional diziam, abre aspas,
Se eu visse esse paciente sem ter nenhum histórico disponível ou obtendo o histórico dele, eu pensaria que estamos lidando com um jovem muito bem ajustado, que tinha iniciativa, inteligência e que estava livre de qualquer doença psiquiátrica. Na minha opinião, ele deu uma excelente resposta aos anos de tratamento e reabilitação, e eu não veria nenhuma razão psiquiátrica para considerá-lo perigoso para si mesmo ou para qualquer membro da sociedade. Pode permitir-lhes mais liberdade como um adulto para desenvolver seu potencial. Eu consideraria razoável ter uma expulsão permanente dos seus registros juvenis. Então, os psiquiatras adoraram ele, viram que ele realmente, na cabeça dos psiquiatras, que ele tinha melhorado, ele não apresentava mais nenhum perigo à sociedade, e então ele voltou a morar com a mãe dele normalmente. Aí, enquanto ele morava lá, ele frequentou a faculdade comunitária, e de acordo com seus registros de liberdade condicional, ele esperava se tornar um policial. Ele estava então estudando para virar um policial. Mas ele foi rejeitado por causa do seu tamanho, né? Que a gente já falou que ele era alto pra caraca. Isso eu não entendi muito bem, mano. Ficou meio estranho, né? Porque, porra, o cara... eu também pensei nisso, o cara, né, era, porra, alto pra cacete. Ó, porra, 15 anos de idade, 1,93 m. Então você já vê que o cara aí já é fora da curva. O cara não era, que nem o Caverna mesmo disse, ele não era um cara magrelo, tipo aquele alto esguio, né? Ele era um cara alto e robusto, era forte, costas largas e tudo. E, porra, seria um prato cheio pra departamento também não de entendo polícia, muito bem. né? Então ficou bem estranho isso daí mesmo, de não terem aceitado o rapaz aí. Ele até levou um apelido chamado Big Ed. Sim. E só mais um comentário. Pode falar. Esse abre aspas que você abriu aí pros psiquiatras, cara, eu já acho meio estranho porque como os caras não associaram que ele tinha um QI alto com um bom comportamento? Tipo, você vê que a pessoa... Exatamente, com manipulação, sim, né? Será que os caras não perceberam que, porra, o cara tem um QI de 135, aí reagnosticaram, veio um QI de 145, os caras, pô, mano, não vou cair na lábia desse cara. Esse é o problema da psicologia, então, não é uma ciência exata. Mas todo mundo insiste em ver ela como uma ciência exata, né, cara? Isso que é complicado, mano. Os caras, tipo, vê que o cara é inteligente e meio que, sei lá, não sei, me parece uma passação de pano, porque só o cara se comportou bem, ministrava algumas coisas lá dentro, não, o cara tá curado, tá de boa. Mas, tipo, por ser psiquiatra, será que os caras não pesquisam um pouco mais a fundo e saber se ele tem alguma patologia ali, algo do tipo, algum fingimento, manipulação, né? Então, é bem estranho mesmo. Mas muitos psicopatas também, eles não são diagnosticados, né? Porque eles conseguem esconder tão bem que realmente a patologia não aparece com esses testes, entendeu? Tem essa também, você tem um ponto. Bom, só que mesmo ele não entrando pra polícia, ele manteve relações com os policiais. Então ele começou então a frequentar o bar lá com os camaradas policiais para poder sempre confraternizar com ele. O bar era chamado de Jury Room. Era um ponto de encontro popular entre os policiais. Bom, já que ele não conseguiu um emprego de policial, então ele começou a trabalhar em vários trabalhos braçais antes de conseguir um emprego na divisão de rodovia do estado da Califórnia, que agora atualmente é conhecida como Departamento de Transporte da Califórnia. Durante esse tempo, o seu relacionamento com a mãe permaneceu muito hostil. Eles continuavam tendo discussões frequentes e seus vizinhos ouviam muitas vezes essas discussões. O Kemper até mais tarde descreveu as discussões que ele teve com a sua mãe nessa época, afirmando o seguinte, abre aspas, minha mãe e eu começamos batalhas horríveis, apenas batalhas horríveis, violentas e cruéis. Eu nunca estive em uma batalha verbal tão cruel com ninguém. Eu iria para os punhos com um homem, mas esta era a minha mãe, e eu não podia suportar o pensamento da minha mãe e eu fazendo essas coisas. Ela insistiu nisso e apenas sobre coisas estúpidas. Quando ele começou a economizar dinheiro, né, ele conseguiu dinheiro suficiente para se mudar, para morar com um amigo lá em Alameda.
Lá, então, ele começava a se queixar de não conseguir se afastar da sua mãe, porque ela sempre lhe telefonava regularmente e sempre fazia visitas surpresas. Puta que pariu, cara. Isso é muito chato, Ela cara. tava, Visita ela surpresa. tava dando motivos, né? Isso aí é bem plausível, né? Acho Porra, que... cara, ela tava um inferno de mulher. Deus me livre, cara. Tá maluco? Eu tô ficando puto pelo Não, cara. por isso que eu falei, cara. É tipo assim, não Foda. justifica o que ele fez com ela, mas que ele teve motivos, isso ele teve. Isso ele teve. Ah, porra, caralho, irmão. Tá doido. E muitas vezes o Kemper também teve dificuldades financeiras, o que resultou em seu retorno frequente ao apartamento da mãe, né? Provavelmente para pedir dinheiro. Em uma praia da Santa Cruz, Kemper conheceu uma estudante da Turlock High School, com quem ficou noivo em março de 1973. O noivado foi rompido após a segunda prisão do Kemper e os pais da sua noiva solicitaram que seu nome não fosse revelado ao público. Agora essa segunda prisão, acho que ainda vai falar, né? Porque ele teve essa parada aí da segunda prisão, mas eu acho que ele tá meio que adiantando, que ainda vai aparecer dos outros assassinatos. Sim. Nesse mesmo ano, ele começou a trabalhar na divisão de rodovias, né? O departamento de trânsito. O Kemper foi atropelado por um carro enquanto pilotava uma motocicleta que havia comprado recentemente. Seu braço ficou gravemente ferido no acidente e ele recebeu um acordo de $15 mil, cerca de 90 mil dólares hoje em dia, né, 2020, quando ajustado pela inflação, da ação civil que moveu contra o motorista de carro. Enquanto dirigia o Ford Galaxy de 1969, que ele comprou com parte do dinheiro do seu acordo, ele notou um grande número de jovens pedindo carona e começou a guardar sacolas plásticas, facas, cobertores e algemas em seu carro. Ele então começou a pegar mulheres jovens e deixá-las ir pacificamente. De acordo com Kemper, ele pegou cerca de 150. De acordo com Kemper, ele deu 150 caronas antes de sentir impulsos sexuais homicidas, que ele chamou de seus pequenos zappos, seus pequenos zappos, e começou a agir sobre eles. O que seria zappos? Eu vou dar uma pesquisada para não ficar um negócio meio incompleto. Uhum. Então você vê aí que ele já começou a... O que é Zeppo, viu aí? Peraí, eu tava vendo aqui, acho que era um fetiche sexual. Os pequenos Zeppos, que seriam uma espécie de fetiche. E ele tinha fetiche, eu vou chegar em um aí que é bem bizarro mesmo, mais pra frente. Então você vê aí que ele já começou a se preparar para fazer as vítimas, né? Já começou a colocar sacola, faca, né? Já pegou um carro ali e começou a querer dar carona para todo mundo aí, né? Então você vê aí que ele já começou a se preparar para fazer o que ele fez, né? E aqui tem uma parte que fala um pouco desses assassinatos posteriores dele, né? Depois desse acidente que ele teve aí, que ele pegou o carro e tudo, teve lá o dinheiro que ele ganhou do processo contra o motorista lá. E entre maio de 1972 e abril de 1973, o Kemper ele matou 8 pessoas, e todas elas eram mulheres na adolescência. Só algumas com uns 20 e poucos anos mais ou menos, só que a maioria era tudo adolescente. E dentre essas 8, né, só tinha a exceção a mãe dele e a melhor amiga, né? E eram garotas de várias etnias. Ele pegava estudantes, né, como eu disse, mulheres do sexo feminino, né, óbvio, e que ficavam pedindo carona para ele, e ele pegava essas garotas e levava para áreas isoladas. E o que ele fazia? Ele atirava, esfaqueava, asfixiava ou estrangulava as mesmas, né? Essas garotas aí. Então ele levava esses corpos de volta para casa, onde ele decapitava e fazia irrumácio em suas cabeças decepadas. Ouvinte, irrumácio é um fetiche, e esse fetiche consiste em, por exemplo, você está fazendo sexo com a garota, sexo oral, aí você fica, tipo, marretando a boca dela, como se fosse uma britadeira. Porra, eu fui pesquisar essa merda, cara, e o que apareceu de site pornô vai tomar no cu. Meu histórico ficou cheio dessa merda. Vai tomar no cu, cara. O cara vai pesquisar um negócio pra fazer um programa, aí se fode com essa merda. É isso mesmo. O Google já até avisou, olha, vai vir aí uma coisa pesada. O Google falou assim, algumas pesquisas podem ter conteúdo explícito.
Aí eu cliquei pra ver o que que era e, porra, um caralho de site merda com essa porra, cara. Então, né, o irrumate é o ato de você pegar a cabeça da garota ali e ficar socando na boca dela como se fosse uma britadeira. Só que ele fazia isso, só que ele fazia isso com cabeças É decepadas, que né? O que eu pariu. não recomendo pro ouvinte. Ouvinte, quer fazer irrumate? Faça, mas não numa cabeça decepada. Fica a dica aí. E ele Beleza. mantinha relações sexuais com seus cadáveres e depois os desmembrava. Então, ele realmente levou a aula que ele teve com os presos lá muito, mas muito a sério mesmo. E durante essa onda de assassinatos dele, que durou mais ou menos 11 meses, o Kemper matou 5 estudantes universitários, né? Porque ele também matou pessoas do sexo masculino também, que foi um estudante do ensino médio, sua mãe e o melhor amigo de sua mãe. O Kemper afirmou em uma entrevista que muitas vezes procurava por vítimas depois de discutir com a sua mãe e que ela se recusou a apresentá-lo a mulheres que frequentavam a universidade onde ela trabalhava. Então a mãe dele trabalhava em uma universidade, ele pedia para ela apresentar as amigas, né? E como ela mesmo disse, que ele não iria arrumar nenhuma mulher que o amaria. Mas levou a sério demais, né? Realmente não apresentava ninguém pro garoto. Então depois de qualquer briga que ele tinha com ela, ele saía para cometer esses atos aí. E, né, como eu disse, ela falava para ele que como ele era como o pai dele, né, porque ela não gostava e tudo, ele não merecia conhecer as amigas de trabalho da mãe dele. E o próprio Kemper, ele acreditava e defendia uma hipótese que ele tinha, não só ele como os psiquiatras, de que essas jovens que ele faziam eram nada mais do que uma substituta do alvo final dele, que adivinha, era a própria mãe. Então, Ele tava só sim, treinando com e eu elas. abraço essa hipótese. Realmente faz muito sentido, tipo, Um abraço, puta que dele pariu. matar um monte de gente para no final ele ter a mãe dele como alvo final. E agora a gente vai falar um pouco das vítimas principais dele, né? Sim. Vamos lá. Uma das primeiras vítimas dele, a Mary Ann Pest e Anita Lucchesa, eram duas estudantes da unidade da Universidade Fresno. E o que acontece? O Kemper estava dirigindo em Berkeley e aí ele encontrou essas duas estudantes pedindo carona. Uma parada muito louca, né, cara? Que o pessoal pedia carona, qualquer um que passava na estrada, né, cara? Sim. Puta atitude Eu- perigosa pra Eu caralho, não né, sei se cara? hoje em dia tem bastante, mas que antigamente tinha. Antigamente era bastante mesmo esse negócio. Essa é a falta de um Uber, né, na cidade. Se tivesse um Uber, resolveria esse problema, É cara. que eu lembro que antigamente, assim, tipo, falando aqui de São Paulo, né? Antigamente, tipo, as pessoas do Nordeste, né? Vinha do Nordeste com carona, né? Então, quantas coisas já não devem ter acontecido. Famoso pau de arara. Isso, então, imagina quantas atrocidades não aconteceram que não tem nem, não existem nem registros, né? Mas eu acho que os nordestinos vindo de pau de arara, a única atrocidade que aconteceu era os caras comendo cabra atrás do caminhão, né, Isso cara? daí é Metendo nos bichos atrás tendo do no caminhão. escapamento também, isso aí, normal. Putz, Nordestino cara. médio. Bom, então depois que ele dirigiu, ele começou então a dar carona pra essas duas estudantes. Ele chegou numa área arborizada, isolada, um qual estava familiarizado, né, pelo seu trabalho lá no departamento de estradas, e sem alertar elas, né, que ele tinha mudado a rota, o que é uma coisa muito engraçada, que essas meninas deviam ficar fofocando lá e não viram que ele estava levando elas para um lugar totalmente aleatório. Ele pegou então, algemou a Peste, que é a menina. Ele foi lá e algemou a Peste e trancou a Lucchesa no porta-malas. Depois ele esfaqueou e estrangulou a Peste até a morte. E depois ele matou a Lucchesa da mesma forma. Aí você pode parar e pensar, mas como é que ele algemou a menina tão facilmente? Um dos relatos que eu vi é que ele tinha uma arma em posse. Então ele ameaçava elas, né? Pedia pra se algemar e
rendendo elas dessa forma, então ele conseguia com que elas fizessem o que ele Sim, mandasse. isso mesmo. E só um adendozinho pequeno, vocês vão rir demais com a terceira vítima. Vou falar. Já tá dando spoiler, Não, porra. não. A gente nem acabou de Não, eu falar. só quis dizer que vocês vão rir bastante com a terceira vítima. É só isso, só. Tipo, foi uma coisa engraçada. Não, o que eu achei engraçado da terceira vítima foi uma referência do nosso primeiro podcast, né? Do Takahiro. Sim, também isso. Não sei se você se ligou. Sim. Bom, aí o que acontece? Ele então matou as duas meninas e um dos relatos que ele conta, né? É que ele acabou roçando as costas dele em um dos seios de uma das garotas. Na verdade foi a da Pesce. E aí ele simplesmente soltou um... Opa, me desculpe. Foi as costas da mão. O cara matou as minas, esfaqueou, estrangulou. Mas dar uma roçadinha nos peitos dela era demais. Não, isso aí é passar de todos os limites. Puta que pariu, Ele era um cara. gentleman. Pô, é claro, com certeza, um cavalheiro. Mas aí, como um gentleman que ele é, como um cavalheiro, ele colocou os corpos das mulheres no porta-malas e dirigiu seu Ford Galaxy até o seu apartamento. Lá ele foi parado por um policial por ter uma lanterna quebrada, mas o policial não detectou os cadáveres, igualzinho cena de filme, né, cara? Uhum. O colega, então, do Kemper não estava em casa nesse dia, então ele levou os corpos para o apartamento, onde fotografou todas as poses sexuais, botou elas em várias poses sexuais das meninas, teve relações sexuais com elas, né? Depois desmembrou elas, cortou elas em pedaços, e então colocou em sacos plásticos, e depois colocou os corpos perto da montanha Loma Pietra, né? Um lugar antes de descartar as cabeças decepadas de Pesce e Lucchesa em uma ravina. Mas é claro, né, sem antes ele ter feito o irumacho, como o Ronin fala, que era o que ele mais gostava de fazer. O homem britadeira. Em agosto daquele ano, né, no caso 1972, o crânio da Pesce foi encontrado na montanha Loma Prieta. Uma extensa busca não encontrou os restos mortais dela, né? Só encontraram mesmo foi o crânio. Uhum. Então você vê que o cara aí é malucão ao máximo, né, mano? Eu não sabia desse negócio, eu não conhecia esse tal de Rumatio, né? Mas depois que eu passei a ver o que era e o que ele fazia com cabeça decepada, puta que pariu. Tipo, ele pegou um fetiche que já é uma coisa bem estranha e, tipo, elevou a 10ª potência, tá ligado? Sim. O cara era foda. E agora eu vou falar da terceira vítima dele. O nome dela é engraçado, é Aiko Ko. Aiko. Caraca, realmente, cara. Eu fui me ligar agora, porra. É Aiko, né? Tipo, A-I-K-O e Ko, K-O-O. K com 2 O. É bem engraçado você falar direto e ficar Aiko Ko. Mas eu vou chamar ela de Aiko, né? Pra não ficar engraçado. Eu lembrei logo na hora da Aiko, acho que era Aiko Yukimura, né? Lá do Takahiro, né? Isso, no nosso primeiro podcast. Tinha uma Aiko também lá que foi vítima do Takahiro. Essa vítima dele, a Aiko, na noite de 14 de setembro de 1972, o Kemper, né, pegou essa estudante de dança de 15 anos chamada Aiko. Então, a Aiko era uma estudante aí de dança. E novamente, né, como a maioria, ela decidiu pegar uma carona para uma aula de dança, depois ela ter perdido o busão, né? Então ela meio que se atrasou aí, perdeu o busão e pegou uma carona com o Kemper, né? Trágico. E novamente o tal Kemper, ele dirigiu para uma área remota e deserta, como sempre, né? Ele era um cara inteligente, sempre ia para um lugar distante e bem deserto. E ouvinte, essa parte, desculpa, eu ri demais, mas se liga nisso. Onde ele apontou uma arma para a Aiko. Então ele apontou a arma para ela, provavelmente ela entrou no carro, e aí sim eles foram para esse lugar remoto e deserto. Só que aí aconteceu que acidentalmente ele ficou para fora de seu carro. Por quê? Porque esse carro dele, ele adaptou para as trancas não forem abertas pelo lado de... exatamente. Só pelo lado de fora, né, cara? Então ele saiu e ficou preso pelo lado de fora do carro, né? Puta que não, vai vendo, cara. por conta dessas travas. Mas aí que tá. A Aiko, ela deixou ele voltar para dentro novamente.
Apesar do fato, olha isso, cara, apesar do fato de que a arma ainda estava dentro do carro, ouvinte. Ouvinte, Ah, meu ouvinte, Deus. isso é sei lá, eu vejo isso em filme de terror, de uma pessoa tão burra. Não, isso aí é Todo Mundo em Pânico, cara. Isso aí é aquele filme, tá ligado? Todo Mundo em Pânico. Não, não é um filme de terror, é um filme de comédia, Tipo porra. assim, ok, foi uma vítima, foi o que ele fez com ela foi foda e tudo, né? Como eu vou contar aqui, mas, cara, eu não sei se foi o desespero que bateu nela, não sei. Realmente não sei explicar, porque o cara ficou preso pra fora do carro e a arma dele não tava em posse dele, tava dentro do carro. Porque essa mulher não pegou essa arma? Puta que pariu. Então, Mulher, né? Mulher, mulher, irmão. cara, puta que pariu. Eu não vou falar que essa vítima mereceu, porque seria filha da puta demais, cara, mas não tira o fato de que eu ri demais com essa burrice dela aí. Então, Puta merda, cara. então aí, né, infelizmente, né, ela deixou ele entrar de volta no carro, então ele começou a estrangular ela, até deixar ela inconsciente, depois ele estuprou ela e Essa, matou. essa Ai Cocô Aí poderia estar hoje. Poderia estar hoje aí viva contando história, né, contando a cara? Mas história, mas não. não. Ela, Mas não, ela cara. deixou o cara entrar novamente no carro com a arma lá dentro. Puta que É pariu, cara. foda, cara. É complicado, né? Então aí o que que ele fez? Aí estrangulou, até deixar ela inconsciente, estuprou e matou, né? O clássico dele aí. Então o Kemper, posteriormente, ele colocou o corpo da Aiko no porta-malas do carro e foi para um bar próximo lá das redondezas para tomar algumas bebidas, né? E dar aquela espairecida na mente, né? Tava muito estressado. Acho que ele foi É, beber né? porque ele riu demais, cara. Ele foi beber para comemorar a Só forte, para cara. comemorar a burrice da vítima. E então depois disso ele voltou pro seu apartamento, aonde e só um relatozinho, posteriormente a tudo isso, ele confessou que depois de ele sair do bar, ele contando, né, isso posteriormente, e ter aberto o porta-malas do carro dele, ele meio que ficou olhando lá pra Aikoko lá e admirando ela como se ela fosse, sei lá, uma conquista dele, como se ele fosse um pescador e ela o peixe, tá ligado? Como se ele tivesse fisgado ela. Realmente fisgou, né? E, e de volta ao seu apartamento, né? Como ele sempre fez, né? Com as outras vítimas, essa não foi diferente, né? Ele teve relações sexuais com o cadáver, a 0 graus lá. Depois ele desmembrou e descartou os restos mortais de uma maneira semelhante às duas vítimas anteriores, que foi essa que o Caverna contou pra gente aí, a Percy e a Luchesca. E a mãe da Aiko, ao contrário das vítimas lá do Takahiro, né? Ela chamou a polícia para relatar o desaparecimento da filha dela e ela colocou centenas de panfletos nas ruas pedindo informações sobre a filha dela, mas infelizmente ela não recebeu nenhuma resposta sobre a localização ou notícia alguma de sua filha Aiko Ko. E essa foi a terceira vítima do querido Kemper aí, o Vamos gritador. lá. A quarta vítima, então, é Cindy Shaw. Em 7 de janeiro de 1973, o Kemper voltou a morar com sua mãe. Pra você ter ideia, cara. Foda, né? Uhum. Então ele estava dirigindo pelo campus da Cabrillo College quando pegou a estudante de 18 anos, Cynthia Ann, ou Cynthia Shaw. Ele dirigiu até uma área arborizada, como sempre, e atirou fatalmente com uma pistola 22, né? Ponto 22. Ele então colocou o corpo dela no porta-malas do seu carro e dirigiu até a casa da sua mãe, onde manteve o corpo escondido em um armário no seu quarto durante a noite. Quando a sua mãe saiu para o trabalho na manhã seguinte, ele teve relações sexuais e removeu a bala do cadáver da Shaw. Depois desmembrou novamente, né, como todo corpo, como é de praxe, e decapitou na banheira da sua mãe. Caralho, maluco, é muita frieza. Eu fico pensando assim, caraca, decapitou na banheira da mãe. O desespero da mãe depois que chegasse, visse aquele monte de sangue, caraca. Sim, o cara Foda, era irmão. bem sangue frio mesmo, mano. Eu vejo assim nos outros serial killers assim que eu gravei contigo, eu não consegui ver tanta frieza, tanto, sei lá, cara. Pra mim, é que sei lá, a cada serial killer que eu tô gravando, eu acho que ele é o pior. Só que, porra, sempre aparece um que te surpreende mais, tá ligado? E ele foi um Sim. caso aí.
O Guaravita, ele me chocou bastante porque eram crianças, né? Só que o Kemper tá Mas chocando mais ainda pela forma que ele tratava o corpo. O problema do Guaravita, cara, é que ele ainda continua matando gente até hoje, né? Você sabe, né? Não. Porque, porque, Ele tá porque preso a ainda, não tá? cada um que. Não, eu sei, mas a cada pessoa que bebe um gole de Guaravita Ah, morre de câncer. Que aquilo ali é uma química naquele Guaravita, rapaz. você tem um O ponto. Guaravita tá matando gente até hoje. Verdade, verdade. Essa aí você transcendeu, hein? Nem eu esperava essa. Bom, vamos lá Bora. então. Aí, só que o Kemper manteve a cabeça decepada da Shaw por vários dias, né? Envolvendo-se regularmente em Irumacho com ela, né? O caso é que ele tava estocando lá a cabeça da menina. Depois a enterrou no jardim da sua mãe, voltada para cima em direção ao quarto dela. Caralho, o maluco até estrategicamente colocou o rosto virado pro quarto da mãe. Após a sua prisão, ele afirmou que fez isso porque sua mãe sempre quis que as pessoas a admirassem. Caralho! Mano, ele descartou. puta merda, cara. Caralho, mano, muito bom. Ele descartou os restos mortais da Shaw jogando de um penhasco. Ao longo das semanas seguintes, todos, exceto a cabeça e a mão direita da Shaw, foram descobertos e montados como um quebra-cabeça macabro. Um patologista determinou que Shaw havia sido cortado, no caso, em pedaços com uma serra elétrica. Não duvido. Caralho, mano. Não duvido. Não duvido, não. Porque... Ou falar em serra elétrica, cara, a gente podia depois pegar o caso do massacre da serra elétrica, né, cara? Sim, sim. O cara sobre que... isso é do caralho. O cara que inspirou o Leatherface, né? A gente pode fazer também, Isso, pô. Exatamente. A gente pode fazer sim. Ah, acho que não, pô. É o Ticalito, não é? É esse que eu te mandei aí? Acho ele? que é o açougueiro. Eu não vi ainda, cara. Você me mandou, só que eu não cliquei ainda, Eu cara. não vou falar com certeza, mas provavelmente é. Se for, estourou, porque já é o próximo, tá ligado? Pô, beleza, então. Vamos ver. Sim. Então, essa aí foi a quarta vítima do nosso amigo aí, né? A próxima vítima, duas vítimas no caso, né? Essas que a gente está relatando são as principais que tem relatos sobre elas, né? Que é a Rosalind Thorpe e Alison Liu. Essas vítimas, em 5 de fevereiro de 1973, após uma discussão acalorada que o Kemper teve com a sua mãe, né? O Kemper saiu de casa em busca de possíveis vítimas. E aí que tá, né? Com a crescente suspeita de um serial killer que caçava caroneiros na área de Santa Cruz. Então já começou a ter uns boatos ao redor de um cara que dava caronas, né? E sumia as pessoas, né? Então as pessoas já ficaram um pouco mais espertas ali. Só que o Kemper era mais esperto ainda e vocês vão ver o porquê. Os alunos, eles foram aconselhados a aceitar caronas apenas de carros com adesivos da universidade. Então o que o Kemper fez? Conseguiu este adesivo. Claro. E ele, claro, com certeza. E ele conseguiu esse adesivo porque a mãe dele trabalhava nessa tal UCSC. Então, através do trabalho da mãe dele, ele conseguiu descolar esses adesivos aí. Então, ele burlou o sistema aí, né? Foi mais esperto que o sistema. Sim. O Kemper, ele encontrou a tal Rosalind Heather Thorpe, de 23 anos, e Alice Ellen Alison Liu, de 20 anos, no campo dessa UCSC. A tal Thorpe, ela entrou no carro primeiro para poder tranquilizar a amiga dela, a Liu, né? Para que ela também entrasse no carro. Então, amiga, vamos, vem comigo. É seguro. Meu Deus, cara, foda. E aí, né, novamente, com certeza, como sempre, foi para um lugar deserto, né, tranquilo. E aí, o que ele fez? Ele primeiro atirou fatalmente na Thorpe. Com certeza foi um tiro no globo, né, não duvido. E depois, né, ele atirou na Liu com a sua pistola. Só que aí, acho que com a Liu ele atirou mais vezes, não sei, porque diz que na Thorpe foi fatalmente, então creio que foi um tiro na cabeça, faz mais sentido. E sim, então ele pegou os corpos dessas vítimas e enrolou eles em cobertores e pôs ali no carro.
Então o Kemper, ele novamente trouxe essas suas vítimas de volta para a casa da mãe dele, assim como ele fez com as vítimas, com a vítima anterior. Para a casa da mãe dele e tudo. Só que ele fez uma coisa diferente. Ele quebrou um hábito aí, né? Dessa vez, ele decapitou as garotas no carro mesmo. Lá dentro do carro, ele decepou a cabeça dessas garotas aí. Mais prático, né? Fazer sim. logo. E levou os cadáveres sem a cabeça para a casa da mãe dele. E lá, como sempre, teve relações sexuais com os cadáveres. Cara, eu me pergunto onde chegou essa doença para ele ter relação sexual com cadáver. Nossa, é surreal imaginar isso, cara. Eu acho que eu tenho uma teoria, cara. Manda. Vai ver pelo tempo que ele comeu tanta boneca, né? Ele comeu tanta boneca que ele se acostumou a simplesmente os corpos não terem reação, saca? A meter em coisa fria, né? Uhum. Então nós já sabemos aí qual o destino dos ouvintes que gostam de doll, né, cara? É isso mesmo, ouvinte. Vigia. E, novamente, como sempre, é o clássico dele, desmembrou os corpos, novamente removeu as balas para, né, evitar a identificação, para não ter que chegar a ele, né, quando investigasse essas mortes aí. Então ele descartou os restos mortais na manhã seguinte a esse fato aí. Alguns restos mortais dessas vítimas foram encontrados em Eden Canyon, uma semana depois, e outros foram encontrados perto da Rota 1 no mês de março. Então é uma localidade lá de onde ele residia. E quando questionaram ele em uma entrevista sobre o porquê ele decapitava essas suas vítimas, ele explicou. Então, essa é a explicação da boca do próprio Kemper. Abre aspas para ele aqui. As fantasias de viagem à cabeça eram um pouco como um troféu. Então, as fantasias dele nessa viagem que ele tinha com os corpos, ele usava a cabeça como um troféu, por isso que ele arrancava, né? Parafraseando ele aqui, explicando, né? E ele diz assim, você sabe, a cabeça é onde tudo está, o cérebro, os olhos, a boca, né? E etc. E essa é a pessoa em si, né? Para ele, a pessoa em si era a cabeça. E ele diz assim, lembro-me de ouvir quando era criança que quando você corta a cabeça, o corpo morre. O corpo não é nada depois que a cabeça é cortada. Bem, isso não é bem verdade. Sobra muita coisa no corpo da menina sem a cabeça. Então essa foi a entrevista que ele deu aí, explicando do porquê ele decapitava as vítimas, né? Então, segundo ele, a cabeça era um troféu, e mesmo a cabeça sendo um troféu, o que sobrava da garotinha ali era o corpo, né? Então ele fazia o que fazia e muita doença, cara. Eu achava que eu era sensibilizado para algumas coisas, mas tem coisas que me pegam. Porque, por exemplo, a gente quando fez o do Holmes, o Holmes tinha um objetivo, né? Ele matava as pessoas para pegar os corpos e revender. Então ele tinha uma espécie de espírito empreendedor, sim, né? O Jim Jones, ele tinha o lance da seita, ele queria o controle. O Takahiro, ele tinha aquele complexo suicida. Só que o Kemper, cara, ele mata por prazer de uma forma que ele só quer, na verdade, fazer o mal. Mas assim, tem uma teoria, né, cara? Tem uma teoria com relação a essas meninas aí e esses adolescentes. O que acontece? A teoria é a seguinte, que pela forma com que ele foi criado pelas mães, assim, sempre muito regrado e nesse estilo, né, que se diz conservador, quando chegou nos anos 70, a degeneração era tão grande que ele não aguentava ver essas mulheres dando por um monte de cara, se drogando, bebendo doidada, e ele ficava puto com isso. Um dos motivos dele querer ser policial era justamente para poder dar uma lição nessa galera aí que bebia muito, fumava muita droga. Então, assim, ele odiava o adolescente médio, o jovem. Ele não gostava, né, cara? Então, ele ficava muito puto quando ele via uma mina modernete aí, né? Uma mina que ficava indo em várias festas. Ele ficava puto, cara. Ele não gostava, né? Então, ele na hora que ele via esse tipo de mulher, ele ficava puto e era por isso que ele tinha toda essa raiva, né? De fazer essas
cometer esses crimes, né, cara? Uhum. E aí surge uma pergunta, né? Como seria o Kemper nos dias de hoje? Nossa, se o Kemper conhecesse o TikTok, meu Deus. Mas eu acho que o mundo hoje em dia tá tão doente, não que antigamente não estivesse, né? Mas como eu tô vivendo nessa época, eu posso falar sobre a mesma, né? Não sei, cara, talvez tá tão doente que eu acho que mulheres fariam coisas com ele de fetiche assim surreais e ele não precisaria nem matar, talvez. Talvez ele entrasse nos aplicativos aí, sei lá, uns chans da vida aí, encontrasse alguém doente igual ou pior e conseguiria realizar os fetiches doidos dele aí, por mais que porque É, eu vejo ele como aquele cara hipócrita. E eu explico, né? Tipo, eu já vi muitas pessoas assim que condena algo e pratica aquilo nas escondidas. Por exemplo, sim, o cara verdade. fala, vou dar um exemplo. Porra, mano, pornografia é uma merda, pornografia estraga, pornografia é isso e aquilo, mas o cara se masturba, sei lá. Então ele meio que é hipócrita com algo que ele diz ser contra, mas faz igualmente. Então eu vejo que o Kemper era um cara assim, tá ligado? Provavelmente. É verdade. Vamos então pra última vítima, né? Sim. A última vítima nada mais é do que a sua querida mamãe, Clarnell Kemper. Em 20 de abril de 1973, depois de voltar para casa de uma festa, Clarnell Elizabeth Strandberg, aos 52 anos, acordou seu filho com sua chegada. Enquanto ela estava sentada em sua cama lendo o livro, ela notou Kemper entrar em seu quarto e disse a ele: "Eu suponho que você vai querer sentar a noite toda e conversar agora." Kemper respondeu: "Não, boa noite." Ele então esperou que ela adormecesse e então se esgueirou de volta para o quarto dela para espancá-la com um martelo e cortar sua garganta com um canivete. Ele então a decapitou e se envolveu em Irumacho com sua cabeça Nossa, decepada. nem a Então, mãe escapou. Isso que foi foda também. nem Nem a a mãe, mãe. cara, nem a mãe. Era um Não, fetiche não, muito. cara, Era um modus operandi muito sim, certeiro, cara, cara. na hora que eu li essa parte, minha mente usou da imaginação por completo, porque eu olhei a foto da mãe dele e não sei, cara, meu cérebro tá tão doentinho que realmente na hora eu fiquei tão abismado com isso que eu meio que fechei o olho assim. E não sei, parece que parece como se eu estivesse na primeira pessoa e visse a cabeça da mãe dele, assim, na mão. Mano, foi Sim. muito doentio na hora, tá ligado? Tanto é que na hora eu lembro que eu até parei de ler um pouco, porque meio que essa porra entrou na minha cabeça e eu fiquei imaginando umas perversidades. Eu fui respirar um pouco, bebi uma água gelada, porque essa parte aí foi foda, mano. Sei lá. É, é surreal de verdade mesmo, cara. Pois é, cara. Bom, então, depois do Irumacho, ele usou a cabeça da mãe dele como um alvo pra dardos, né, cara? O quanto que ele odiava a mãe Sim. dele, usou a mãe dele como alvo pra dardos, cara. O Kemper afirmou que colocou a cabeça dela em uma prateleira e gritou com ela por 1 hora, né? Gritou ainda reclamando com a mãe, Nossa, imagina. jogando dardos nela. E Ah, finalmente, ele também cortou a sua língua e laringe e as colocou no lixo. No entanto, o triturador. Na verdade, essa parte é o seguinte: ele pegou as cordas vocais, né? A língua e a uhum. laringe, e jogou no triturador. Só que o triturador não Sim, conseguiu destruir, tá ligado? Ele jogou de volta. tem, E aí, até o Kemper fala que nem o triturador aguentava ouvir a mãe dele foi. falar, Só cara. pra ter Então, de tão pro puto. ouvinte ter entendimento melhor, ele jogou a cabeça no triturador e, tipo, meio que a cabeça ficou pulando, porque, né, não iria. Não, a cabeça não, cara. Só as cordas vocais só. Teve um relato que eu li que ele jogou a cabeça também, tá ligado? Só tô falando de um outro relato que tem Entendi. também. Tanto é que eu vi sem ser no site que eu tinha te mandado, eu vi em outro, que eu também li de outras fontes para ter umas informações a mais, só que essa fonte que eu te mandei eu achei a mais completinha.
Mas também tem um relato que Sim. diz, né, que ele jogou a cabeça, além de ter jogado a língua, né, as cordas vocais e tudo no triturador, e depois ter dito que nem o triturador aguentava a mãe dele. Tem um relato que também diz, né, tô passando pro ouvinte, que ele também jogou a cabeça, só que a cabeça ficou pulando, né, no triturador por não ter passado, né. Então aí ele meio que desistiu disso. Não sei se é fanfic, mas tô passando informação, né. Pois é. Então ele escondeu o cadáver da mãe dele em um armário e foi beber no bar mais próximo, né? Como se nada tivesse Normal. acontecido. Normal, né? Mais uma segunda-feira. Quando ele voltou, ele convidou a melhor amiga da mãe dele, né? A Sarah Taylor, de 59 anos, para jantar na casa dele e ver um filme. Quando ela chegou, o Kemper a estrangulou até a morte para criar uma reportagem de capa para que a sua mãe e ele tinham ido juntos de férias, né? Pra criar tipo uma história que as duas tinham saído de férias juntas. E ele depois colocou o cadáver da Haylett, né? Da amiga da mãe dele, no armário, escondeu qualquer sinal estranho. Ele dirigiu sem parar, pegou o carro dele para o Colorado, né? Aí começou a tomar pílulas de cafeína. Ele ficou muito louco, né? Ele tava achando que ele ia ser perseguido pra caralho, cara. Então ele rodou quase... na verdade, ele rodou mais de 1.600 quilômetros. O cara fugiu igual um doido achando que a polícia tava atrás dele. Só que aí, cara... ele percebeu que a polícia tava cagando, cara. A polícia não tava nem aí. A polícia não tinha nem sabido desses assassinatos. Sim. Aí depois ele não ouviu nenhuma notícia no rádio sobre os assassinatos da mãe. Nada, né? Sobre nada. Ele mesmo liga pra polícia e confessa todos os assassinatos. Confessa que matou a mãe, a Haylett. Só que a polícia, cara, achou que era um trote, cara. A polícia nem sequer... Caraca, a polícia, além de não saber da morte, não perseguiu o cara. E quando o cara foi se confessar, a polícia ainda achou que era trote. Puta que pariu. Se ele fosse um cara mais esperto, eu acho, né? Ele poderia ter usado todas essas, digamos assim, essas vantagens pra ter metido o pé, cara, pra muito longe, cara. Mas é que... Só que o cara... Mas é que eu acho, assim, que... Fala. Faz sentido, assim, ao menos pra mim, né? Faz sentido ele ter tido a mãe dele como alvo final de tudo, por conta... Porque eu acho que ele levou isso mais como um treinamento de matando um, matando o outro, realizar esses tais fetiches dele, pra depois meio que descontar tudo... Porque você vê que a morte da mãe dele foi, tipo... Ele usou tudo que ele fez com as outras vítimas e o pior ainda, né? E também se tira pelo fato de que ele ficou praticamente 1 hora discutindo com uma cabeça decepada. Então, provavelmente, ele meio Sim. que tirou tudo de que ele tinha ali no âmago do ser dele, sei lá, e jogou tudo ali e falou, não, minha missão tá cumprida, já matei quem eu tinha que matar, da forma que queria matar, já meio que disse tudo que eu queria dizer para minha mãe, só que era só uma cabeça decepada ali. Então ele falou, agora eu vou me entregar para a polícia, né? Ele chegou nessa tal cabine telefônica, meio que confessou o crime, os policiais não levaram a sério, e eu acho que, tipo, ele poderia ter feito mais vítimas e tudo, mas eu acho que ele tinha um objetivo final e para ele já tinha cumprido. Não, mas não era questão de fazer mais vítimas, era de fugir, entendeu? Não que ele fosse matar mais gente, mas fugir, ter outra vida, entendeu? Viver fingindo que nada disso aconteceu. Ele poderia ter, pelo menos por um bom tempo, ter fugido, entendeu? Mas, enfim, é meio difícil entender a mente dele também, né? O cara meio sei lá, é muito... Bom, mas aí ele ligou pra polícia, a polícia não acreditou, e aí ele ligou de novo e pediu pra falar com um cara que ele conhecia, né? A gente sabe que ele tinha contatos com a polícia, né? Pela amizade que ele fez. E aí ele confessou pra esse oficial que ele realmente tinha matado a mãe. E aí realmente o policial mandou então a polícia até onde ele estava. Ele ficou lá esperando até que chegassem e o prendessem. E aí quando ele foi capturado, ele confessou todos os outros assassinatos. Quando perguntaram em uma entrevista posterior por que ele se entregou, ele falou: o propósito original se foi, não estava servindo a nenhum propósito físico, real ou emocional. Foi apenas uma pura perda de tempo, emocionante. Eu não aguentei por mais tempo. Perto do fim comecei a sentir a loucura da coisa toda. E no ponto de quase exaustão, quase colapso, eu simplesmente disse para o inferno... Eu simplesmente disse para o inferno com tudo isso e cancelei tudo. Ou seja... Acho que ele tava fazendo tudo isso meio que
na adrenalina, né? Eu Matar. acho que não. Eu tive Não? essa visão que eu li também essa parte, né? Que você acabou de ler aí. Só que eu não sei, cara. Eu tive uma visão diferente do porquê ele fez isso. Acho que foi por querer matar a mãe dele mesmo. E depois que ele matou a mãe dele, acho que para ele já estava o objetivo concluído já. E por isso que ele se entregou. Eu acho que ele ter dito isso daí de que o propósito original se foi, faz sentido, né? Porque o propósito original se foi, matar minha mãe. Então você vê que tem uma ligação. Eu meio que entendi assim, tá ligado? Eu tive esse. Eu li essa parte e meio que liguei uma parte da. Tipo, porque ele falou o propósito original se foi. Aí eu liguei, pô, ele matou a mãe dele e agora ele tá se entregando, então para ele não faz mais sentido. Então, pelo fato dele já ter cumprido essa missão dele, assim, digamos, né? E dizer que o propósito original já foi concluído, já se foi, aí começou a vir todo aquele peso de tipo ver que foi uma perda de tempo, aí a emoção começou a bater, entendeu? Então eu meio que tive essa. Eu Sim. deduzi assim mais ou menos, e para mim fez sentido, tá ligado? Mas pode ser que o ouvinte ou mesmo Caverna tenha tido outra visão disso. Se quiser comentar também sobre o que você achou, eu tive essa visão, entendeu? Não, pode ser isso mesmo que você falou. Eu só achei que, por essa questão dele falar adrenalina, essas coisas assim, eu achei que tinha a ver com ele fazer aquilo porque ele sentia gosto na perseguição, na suposta perseguição policial que ele. Se ele não tivesse confessado, provavelmente ele nem perseguição ele teria sofrido, Não, né, é cara? porque, tipo assim, dá pra você meio que perceber também que parecia que ele queria, sei lá, viver um filme. Porque esse bilhete que ele deixou, ele meio que foi para meio que se entregar. Ele mesmo, não sei se você tinha entendido quando você leu, mas esse açougueiro assassino foi como ele meio que se intitulava, porque fica ligado ao caso lá do caroneiro que dava as caronas, os corpos sumiam. E ele sabia que era ele mesmo. Sim. Então ele meio que se apelidou, algo do tipo, deixou esse bilhete aproximadamente, né, 5h15 desse tal sábado aí, e meio que se entregou depois, né, ligando para a polícia, e quando ele ligou, ele viu que nem acreditou, mas mesmo assim ele fugiu. Então aí que vê essa parte da adrenalina, dele ter tido, porra, sei lá, matei um monte de gente, matei minha mãe, deixei um bilhete, tudo, agora a polícia vai vir atrás de mim, sei lá. Eu acho que ele fez isso para meio que morrer heroicamente na visão dele, sei lá. Por isso que veio esse papo de sentir adrenalina. E talvez depois dele só ter tido ligado pro amigo dele da delegacia e ter se entregado normal depois que o amigo acreditou nessa confissão dele, foi lá no local, e ele só se entregou e para ele já não tinha mais nenhum objetivo nem nada, então só se entregou ali e pronto. Sim. Bom. E pode falar. E é isso, né? Essa parte da última. Isso, agora é a sua parte aí agora. Últimas vítimas dele aí. E agora eu vou falar da sentença, né? Que ele teve. E depois da sentença, o Caverna vai falar um pouco mais sobre como foi na prisão. E a gente vem com a parte cultural, né? Que todos assassinos em série aí deixam alguma coisa na nossa cultura aí, né? Filmes, séries, essas coisas, né? Então eu vou Exatamente. falar um pouco da sentença dele. O Kemper, ele foi indiciado por 8 acusações de assassinato em primeiro grau, no dia 7 de maio de 1973. Ele foi designado para o defensor público-chefe do condado de Santa Cruz, o advogado Jim Jackson. Devido à confissão explícita e detalhada que o Kemper deu, né, a única opção do advogado era ele declarar a inocência por motivos de insanidade. Então você vê aí que sempre os advogados querem safar o cara, né? Isso daí já é normal já. Sim. E o Kemper, durante essa sentença, esse julgamento dele aí, ele tentou cometer suicídio 2 vezes, mesmo sob custódia. Então, foi o que eu falei, cara. Eu acho que ele realmente queria fugir da polícia para ter um final heróico ali, né, na visão dele, e morrer e pronto. Que faz sentido um pouco essa teoria, porque ele tentou suicídio e tudo. Então, eu acho que não sei se eu, né, estou certo sobre, mas para mim fez sentido.
E o seu julgamento foi realizado em 23 de outubro de 1973. E 3 psiquiatras que foram escolhidos pelo próprio tribunal consideraram Kemper uma pessoa sã. Então você já vê aí que ele estava usando da manipulação. Pois né? é, Porque cara. de, Ele manipula todos sim, eles, né, de cara? sal ele não tinha nada. E aqui vai. Um dos psiquiatras, o Dr. Joel Forte, ele investigou seus registros da juventude e diagnosticou que ele já foi um psicótico. Nada novo abaixo do sol. O tal Exato. Forte, ele também entrevistou o Kemper, até mesmo sobre o soro da verdade. Então injetaram um sorinho nele aí para que ele revelasse Caraca. tudo. E então, sobre esse soro da verdade, revelou ao tribunal que Kemper tinha se envolvido com atos de canibalismo. Eu acho que sim, hein? O que você acha? Será que ele Cara, não teve nenhum... comer as vítimas, não sei, cara. Cara, eu acho que pode ter ele ter tido, Acho que ele só comia no sentido bíblico mesmo. mas sei lá, pode ser também, mas pelo fato dele comer tanto corpo morto e fazer rumático com as cabeças decepadas, canibalismo não seria tão surpreendente se ele tivesse feito, né? Mas enfim, né? E alegou que ele cortou as pernas de suas vítimas, depois cozinhou e comeu tiras de carne. Bom, não sei se ele fez isso mesmo, mas sei lá, talvez ele mordeu alguma vítima na hora do ato ali, mas que ele cozinhou e comeu, aí fica essa abertura aí, né? E o tal Forte, né, o psiquiatra, ele disse que o Kemper estava totalmente ciente de cada caso e afirmou que Kemper gostava de ser associado e rotulado como um assassino. Então temos um psiquiatra aí que realmente não caiu nas lábias do Kemper, né? E o próprio Kemper, mais tarde, ele se retratou sobre a confissão de canibalismo. Só que, cara, ele estava pelo soro da verdade, né? Então, não sei, né? Pode ser que sim. Vamos deixar essa abertura aí pro ouvinte deduzir se sim ou se não, né? Vamos deixar o ouvinte aberto aí. Sim, aberto. Fique aberto aí, ouvinte. Eu já tô entrando. A Califórnia, onde ele foi sentenciado, né, usou um padrão chamado Emnagten. Esse padrão Emnagten, ele afirma que para um réu estabelecer uma defesa com base em insanidade, deve ser claramente provado que no momento do ato, a parte acusada estava sem a razão plena ou alguma doença da mente, e não conhecia a natureza e a qualidade do ato que estava fazendo, ou se sabia que não sabia que estava fazendo o que era errado. Então, isso daí é o Emnagten, que foi afirmado aí, e é isso que significa aí. O Kemper, ele parecia saber que a natureza de seus atos estava errada, e ele havia mostrado sinais de malícia premeditada. Então não teve como o advogado salvar muito ele aí não, com esse papo de alegar insanidade. Sim. E em 1º de novembro, ele testemunhou que matou as vítimas porque as queria para ele como posses e tentou convencer o júri de que ele era louco com base no raciocínio de que suas ações só poderiam ter sido cometidas por alguém com uma mente anormal. Então, mesmo assim, ele ainda tentava alegar essa tal insanidade dele aí, mas já não colava mais. Ele disse que... ele sempre ficava falando isso, cara, mas não cola mais. E ele ainda ele disse assim, que 2 seres habitavam o corpo dele, e que quando a personalidade assassina assumia, era como se ele tivesse desmaiado. Então, jogou a culpa no diabo. Jogou a culpa na personalidade. Não, a personalidade assassina assumia meu corpo e é como se eu tivesse desmaiado e não tinha consentimento do que eu fazia, meu ovo. E em novembro de 1973, o júri de 6 homens e 6 colheres deliberou por 5 horas antes de declarar Kemper são e culpado em todas as acusações. Então, viram que ele realmente estava são, estava menininho, de boa, e mesmo assim cometeu esses atos horrorosos. Eles pediram a pena de morte e solicitou morte por tortura.
Caraca, existia pena de morte por tortura na época, cara? Tipo, a pessoa morrer Cara, torturada? morte por tortura, eu nunca tinha ouvido falar disso. Primeira Não, vez que eu ouvi falar também. Caraca, surreal. Normalmente, tipo, injeção, enforcamento, né? Cadeira elétrica. Agora, tipo, O negócio de morte por tortura lembra mais o estilo asiático do que o estilo ocidental, né, sim. cara? Talvez esse condado que ele morava, né? Lá na Califórnia, talvez na época tinha algo semelhante. É uma boa pesquisa também, né? Depois a gente pode estar dando uma olhada aí para saber como era na época. Então, né, solicitaram essa tal morte por tortura, só que, no entanto, a Suprema Corte da Califórnia alegou só prisão perpétua. Então, Kemper acabou recebendo prisão perpétua por cada acusação. Então, cada acusação dele foi uma prisão perpétua que ele recebeu. Foda, né? Caraca. E, além disso, ele foi condenado ao Centro Médico da Califórnia em Vacaville. Mano, complicado. E agora vem a parte em que fala um pouco sobre a prisão dele. Beleza. Então, lá no Centro Médico da Califórnia, o Kemper foi encarcerado no mesmo bloco prisional que outros criminosos bem famosos aí, né? Everett Mullin e Charles Manson. Pois aí, cara. Outro cara também que a gente pode falar, hein? Um que a gente vai fazer aí depois do podcast, com certeza, cara. Só que o Kemper, é engraçado que ele mostrou meio desdenho pelo Mullin, porque o Mullin fazia os assassinatos no mesmo lugar que o Kemper fazia, cara, na mesma área. Sim. Então os dois meio que estavam dividindo o território, cara. E aí o Kemper falou que o Mullin apenas assassinava a sangue frio, matando todo mundo sem boa razão, né, cara? Igual que o Kemper tivesse uma ótima razão. Isso, como se ele tivesse uma razão plausível, né? É foda, né, cara? Puta merda. Engraçado que ele manipulou esse Mullin, né? E intimidou ele fisicamente, porque o Mullin, porra, tinha mais de 2 metros e o Mullin só tinha 1,75 m. E o que acontece? O Mullin tinha hábito de cantar na cela dele e atrapalhava bastante o Kemper. E aí o Kemper ficava jogando água nele, né? O Kemper tava lá vendo televisão. Isso é uma parada que é muito escrota. Nos Estados Unidos tem televisão na cela, cara. Vai tomar no Hoje em dia ainda dá tem vida isso? boa pra esses esses filha da puta, né? Hoje em dia ainda tem isso? Eu não sei se hoje em dia tem isso não, cara. primeira- Mas nos anos 70... A primeira vez que eu vi isso foi naquela série chamada Oz, que eu já assistiu, já ouviu falar? Passava no SBT. Já ouvi falar, mas não vi, Foi a não. primeira vez que eu vi que celas nos Estados Unidos tem televisão. Eu achava que era uma coisa fictícia. Muito louco, Eu achava cara. que era só na ficção mesmo, mas não. Pois é. E aí ele ficava jogando água no Mullin. Aí quando ele parava de cantar, ele dava um amendoim pro Mullin, né? Igual que fosse um adestrador. E aí, de tanto ele fazer isso, o Mullin começou a perguntar se podia cantar pra ele, pedir permissão. Ou seja, ele adestrou. Virou a putinha Tanto que dele. o Kemper virou a putinha dele. O Kemper até chamou isso de tratamento de modificação de comportamento. Isso ele cara. manjava Realmente bem. uma adestração. Pô, cara, era bom de psicologia, né, cara? Foda. Então, o Kemper permanece entre a população geral na prisão e é considerado um prisioneiro modelo, né? Novamente. Ele estava encarregado de agendar consultas de outros internos com psiquiatras e era um artesão talentoso de xícaras de Tá cerâmica. vendo? Ele também... Tá vendo? É isso que não dá pra entender, Olá. mano. O cara realmente viram que ele fez o que fez e ainda davam cargos de liderança na prisão, mano. É isso que Sim, não entra na minha cabeça, cara. exatamente. Eu não sei se as pessoas de lá são burras ou se realmente... Ah, não sei, cara. Porra, ter 145 de QI realmente... realmente é algo plausível. É, aí. realmente é muita coisa, Você, né, cara? ouvinte, que quer ter queixo quadrado, sei lá, Hunterais, não, mano, tenha um alto QI que você já tá safo já, todo mundo vai passar pano pra você. Até mesmo você fazer reumático com Exatamente. cabeça decepada aí. Ah, cara, isso me deixa puto, cara. Ele também era um leitor prolífico de audiolivros para cegos. Um artigo do Los Angeles Times de 1987 afirmou que ele era o coordenador do programa da prisão e havia passado pessoalmente mais de 5.000 horas narrando livros com várias centenas de gravações completas em seu nome. Então é muito provável que, se você está escutando o audiobook aí hoje, quem foi narrado foi o Kemper. Brincadeira. Provável.
Kemper foi aposentado dessas posições em 2015 depois de sofrer um derrame e foi declarado medicamente incapacitado. Ele recebe seu primeiro relatório de violação das regras em 2016 por não fornecer amostra de urina. Enquanto preso, Kemper participou de várias entrevistas, incluindo um segmento no documentário de 1982, The Killing of America, bem como uma aparição no documentário de 1984, Murder No Apparent Motive, né? Nenhum motivo aparente, assassino, nenhum motivo aparente. Suas entrevistas contribuíram para a compreensão da mente dos serial killers. O perfilador do FBI, John Douglas, descreveu Kemper como entre os mais brilhantes presos que ele entrevistou e capaz de insights raros para um criminoso violento. Kemper é franco sobre a natureza de seus crimes e afirmou que participou das entrevistas para salvar outros como ele de matar. No final da sua entrevista, Murder, ele disse a alguém lá fora que está assistindo isso e não fez isso. Não matou pessoas e quer e se enfurece por dentro e luta com esse sentimento. Ou tem tanta certeza de que tem tudo sob controle. Eles precisam conversar com alguém sobre isso. Confie em alguém o suficiente para sentar e falar sobre algo que não é um crime. Pensar dessa maneira não é um crime. Fazer isso não é apenas um crime, é uma coisa horrível. Não saber quando parar e não poder ser interrompido facilmente uma vez que você começa. Uma coisa interessante, uma curiosidade, né, que eu acredito que esse Kemper, ele inspirou um dos serial killers da série CSI. Porque recentemente eu fui assistir a série CSI. Recentemente, acho que no final do ano passado que eu terminei. E, cara, tem um assassino em uma das temporadas. Eu não lembro mais o nome dele, cara. Faz um tempo eu não lembro mais o nome do assassino. Mas ele é fisicamente muito parecido com o Kemper, cara. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Eu já tentei vou até te mostrar. CSI, mas não consegui porque é tipo sobrenatural, é muito repetitivo. Aí eu não tenho muita paciência, tá ligado? É bom, cara. Mas é tipo assim, tem temporada pra caramba também, né? Tem tipo, sei lá. Tem 16 temporadas, cara. É foda. Né? Ele é muito... E ele é um preso até alto, né? E um psicopata que matou várias pessoas. É bastante parecido com esse Merlin. Deixa eu ver aqui. É o Nate Haskell. É isso aí, o Nate Haskell. Depois, qualquer coisa, você dá uma relembrada pra só confirmar, tá ligado? Eu vou. Realmente Eu parece, não sei se isso é uma curiosidade. Lembra... Eu não sei se não sei se foi intencional essa curiosidade, mas pelo menos parece muito à primeira vista. Com certeza, porque só sem querer cortar, tipo, o Kemper, ele, assim como o Joanne Gacy, ele teve bastante impacto na cultura também. Tem muita coisa sobre ele. Sim. O Kemper foi elegido para a liberdade condicional pela primeira vez em 1979. Ele foi negado a liberdade condicional naquele ano, bem como em audiências de liberdade condicional em 1980, 81 e 82. Ele posteriormente renunciou ao seu direito de uma audiência em 85. Ele foi negado da liberdade condicional em sua audiência em 88, onde ele disse: "A sociedade não está pronta de forma alguma para mim. Não posso culpá-los por isso." A liberdade condicional foi negada novamente em 91 e em 94. Ele então renunciou ao seu direito de uma audiência em 97 e em 2002. Ele compareceu à audiência seguinte em 2007, onde ele foi novamente negado a liberdade condicional. A promotora Ariadne Simons disse: Não nos importamos com o quão prisioneiro modelo ele é, por causa da enormidade dos seus crimes. Tá vendo? É realmente o que a gente comentou, né? Foda-se se ele é um criminoso exemplar, sim, cara. Foda-se. É só a questão de que, porra, o cara é um merda, cara. Kemper renunciou ao seu direito de uma audiência novamente em 2012. Sua liberdade condicional foi negada em 2017 e ele é elegível agora em 2024. Ou seja, em 2024, novamente, ele vai ter esse negócio de liberdade condicional. Cara, isso é uma palhaçada. Porque, caralho, velho, se a porra da prisão é prisão perpétua, então é perpétua, caralho. Você nunca mais vai sair daquela porra. Como é que você ainda tem chance de ter liberdade condicional, cara? Porque é assim, ó. Então essa porra
Essa porra nunca vai ser perpétua, Porque caralho. assim, eu não sou muito entendível de direitos penais nem nada, tá ligado? Mas uma vez eu vi, não sei quem falou, que tipo assim, como eu disse, cada crime dele, ele foi sentenciado por 7, certo? E cada um desses 7 crimes foi sentenciado a uma prisão perpétua. Só que pelo que eu vi, parece que o advogado ele pode derrubar, por exemplo, dos 7 ele pode derrubar 3, aí ele só fica com 4 prisão perpétuas. Aí, tipo, parece que a justiça coloca cada homicídio, assassinato, sei lá, uma prisão perpétua, porque se ele colocar uma prisão perpétua para todos, o advogado pode vir com algum, como é que fala? Algum argumento, algo do tipo que derrube aquela sentença de prisão perpétua e acaba derrubando tudo. Aí por isso que colocam, tipo, uma prisão perpétua para cada crime, para que se o advogado derruba um, vai sobrando os restos. Então, pode ser que o dele foi algo do tipo, assim, o advogado foi tão bom que foi derrubando Entendi. algumas coisas e provavelmente ele vai estar tendo essa pena diminuída, entendeu? Algum ouvinte que souber melhor sobre isso, quiser deixar um comentário aí explicando alguma coisa, mas eu acho que funciona mais ou menos assim, entendeu? Mas não deixa de ser revoltante, porque foi que nem o Guaravita. O Guaravita recebeu 1.893 anos de prisão tipo, ele foi sentenciado a 40, mas por bom comportamento foi reduzido para 22. Então, provavelmente, ano que vem ele tá saindo. Pois é. Então, é foda, cara. É uma coisa maluca, uma Palhaçada isso, cara. palhaçada surreal. E essa daí foi a vida nada amigável, né? E bastante conturbada do nosso personagem de hoje aí, o Ed Kemper. E como outros serial killers, né? Assim como o Johnny Gacy, o Holmes teve impacto na nossa cultura popular, ele também teve. E assim, nos outros podcasts, eu comentei cada parte do impacto na cultura que o indivíduo teve, né? Só que dessa vez eu vou fazer diferente para não ficar uma coisa chata, porque de eu ficar falando coisa por coisa, o ouvinte não vai prestar atenção. O que você acha, Caverna? Sim, Então, não, ficou bom. quer que eu fale todas ou você só quer que. Você quer que eu só coloque na descrição o impacto Que cultural eu ia falar, dele? ouvinte, se você quiser procurar algo do tipo sobre a cultura popular que ele teve, né? Eu e o Caverna vamos deixar aí tudo que, né, entre música, Na seriados, descrição, né? descrição. Aí o ouvinte que Beleza. tiver interesse pode ir atrás, porque já tá tudo listadinho, bonitinho lá. Porque se eu for ficar falando aqui item Isso. por item, vai ficar uma coisa chata, né? Como eu vi que ficou nos outros, né? Então, para evitar isso, vai É, estar na lista aí na descrição. pois é, cara. Isso aí, tá começando então. É, cara, eu vou falar um negócio com você, cara. Agora finalmente a gente. Finalmente a gente voltou, né, cara? Que a gente deu essas férias aí, segundo Hernani Carreira, né? Uhum, estamos de volta. E aí, como é que tem sido a sua semana? Caraca, eu vou dar uma de Saquarema agora, cara. Como é que foi essa semana aí de pseudoférias aí do Investigações em Série? A semana foi tranquilo, mano, de boa. Tava com os problemas aí tudo, mas tá resolvido já, tá de boa. Que nem eu mandei a foto pro celular, né? Com meu pai comprou o Elden Ring pra mim e tô viciadinho aqui. Os problemas do cara é viciado em videogame. Vai tomar no cu, ó. Esse é o meu maior problema, tá ligado? Aí. É o vício de drogas pior do que crack. Você viu lá, saiu um vídeo lá de uma moça lá, parece que é crente lá. Ela falou que 4 horas de Free Fire é igual a uma pedra de crack. Não sei se você viu. Eu vi. Eu vi essa porra. Acho que eu até compartilhei essa porra no grupo lá do Homem das Cavernas, cara. Eu virei um usuário de crack e nem tô sabendo. Mas foi uma Porra, semana cara, é tranquila, de foda. boa. Trampinho, jogando um joguinho. E é isso. E a sua? Foi só trabalho, né?
Ah, cara, só trabalho, só desgraça, só realmente problema e dor de cabeça. Essa semana foi uma semana bem difícil, cara, bem complicada lá no trabalho. Eu realmente tentei ficar menos estressado possível, mas não teve como, cara. Foi realmente uma semana muito cansativa. Tanto que eu tinha planejado várias coisas pro meu canal essa semana e a gente acabou não fazendo, né? Eu ia ter uma live lá com um rapaz que gosta de videogame também, mas ele tá meio que mais na cena do desbloqueio do PS4. Eu ia trazer umas informações pros ouvintes em relação a desbloqueio de console, essas paradas assim. Eu achei interessante trazer ele pro Gamecast. Só que eu também tô mais interessado, cara, no nosso cast sobre Demon Souls, cara, que tem que rolar logo, cara. Sim. Zerei aquele bagulho e realmente muito foda, cara. Eu fiquei apaixonado pela lore lá do Demon Souls. Muito bom, cara. De 0 a 10. De 0 a 10, eu acho que eu daria um 9, cara. Eu só não posso dar 10 porque tem alguns bugs no jogo que me deixaram um pouco frustrado. Mas se não fosse isso, era um 10, cara. Jogo muito bom. Agora tá no Dark Souls. Agora Dark lá, Souls né? eu já não posso... Dark Souls eu já não posso dar 10 não, porque eu tô me frustrando tanto nesse jogo que eu acho que eu vou dar um 5 É pra ele, lógico, cara. Que pô, jogo você quer- irritante, Você cara. tá no começo do jogo no level 200, caralho, aí... aí é foda, né? Mas bom, ô Ronin, pra gente não ficar recebendo comentário de ai, os caras só falam papo aleatório que não tem nada a ver com o Começa programa. aos Então 20 vamos falar minutos e 15 segundos. Você vai ver, vai ter um corno que vai colocar a minutagem lá, Sempre. cara. Caraca, que raiva que deu, cara. Lá no programa que eu gravei com o Saquarema, que raiva que deu. Eu não vi se eles fizeram isso lá com Teve o seu programa com o Honório. No meu programa com o Honório, não, mas no seu acho que teve 2 comentários assim. Teve 2, cara. E os comentários que recebem mais like. Porra, ouvinte. Caralho, velho. A gente quer criar uma amizade, a gente quer criar uma aproximação entre vocês, cara. Fazer uma conversa. Vocês querem só um negócio papum? Então, beleza. A gente pode trazer aqui um livro, a gente começa a ler e tal. A gente lê o negócio. E aí vai sem nada, cara. A gente vai sem papo, vai sem porra nenhuma. A gente vai ler. É muito Mas fácil pra gente fazer isso a aí, vida cara. do ouvinte é chata, deve ser por isso. Ah, cara, não Aí os sei. caras ficam frustrados quando eu troco uma ideia aqui. Mas pra gente falar um pouco do que tem a ver o assunto de hoje, o assassino que a gente vai trazer hoje me chocou mais pelo que ele fez com a mãe dele, cara, do que o que ele fez com as vítimas em geral. Eu fiquei mais chocado com o que ele fez com a mãe dele do que outra coisa. E aí eu quero começar o nosso papo falando de mãe, né? Colher maternal. Eu e você, nós tivemos muitos problemas aí com mamãe. O que você conta aí brevemente da sua relação com sua mãe, ô Ronin? Foi uma relação que não existiu, né? Porque, como eu já contei em podcast aí gravando contigo e em outro canal, tipo, ela me abandonou, né? Então eu não tive aquele contato com ela nem nada. Então, tipo, como eu disse, né? Eu odiei ela por muito tempo e tudo, mas depois esse ódio se passou. Mas agora, pelo que eu vi da história dele, ele teve contato, sofreu muito com a mãe dele e tudo. Então, se você vê pelo lado dele, é difícil, mas é justificável. Você preferia ter uma mãe que te batesse, uma mãe alcoólatra que te batesse todo santo dia do que não ter nenhuma mãe? Não, eu prefiro não ter nenhuma mãe mesmo. É melhor. É mais verdade, plausível, né, tá ligado? Do que você ter alguém que tá Sim. te azucrinando, te batendo e ainda alterada, tipo, não tá nem em sã consciência, mas... E o que chega a ser pior, né? Você apanhar pra alguém que tá alterado, bêbado, algo do tipo. A surra chega a ser 3 vezes pior. Sim. Porque a pessoa não tem um controle em si ali, né? Por estar alcoolizado ou drogado, algo do tipo. Então, respondendo a sua pergunta, é melhor nem ter mãe mesmo. Melhor não, cara. Tem certos tipos de mãe que é melhor você até nem conhecer, né, cara? Uma pira que eu não... Assim, eu até entendo um pouco a curiosidade, mas eu acho um pouco boba a questão. Talvez seja porque eu tive pais entre muitas e muitas e muitas aspas presentes, né?
Mas eu acho um pouco boba aquela coisa de quando você é adotado, você ficar incessantemente buscando quem são os seus pais verdadeiros. Eu entendo a curiosidade. Só que eu fico pensando, caralho, essas porra não te abandonou, cara? Por que você não dá zero foda pra isso e vive aí com os seus pais adotivos que te trataram bem? Claro, se seus pais adotivos não for um casal de viadinho, aí eu até entenderia você buscar saber os seus pais verdadeiros. Mas aí, beleza. Tirando esse lado aí, cara, porra, você tá de boa aí com seus pais adotivos, cara. Não vai cutucar a onça com vara curta, cara. Deixa essa porra pra lá, cara. Vai trazer mais trauma, mais dor pra sua vida. Sei lá, bicho. Não sei, eu não entendo. Eu entendo a curiosidade, mas eu não entendo toda essa atitude de querer saber o porquê que a pessoa te abandonou e tal. Você tem alguma teoria a respeito Não, você disso? fez a pergunta e você mesmo respondeu. A curiosidade, porque você quer saber quem Sim. são as pessoas que deram a vida a você, entendeu? E você também, acima de tudo, e eu digo isso com propriedade, você quer buscar o motivo, né, do porquê aconteceu aquilo tudo. No caso, assim, porque me abandonou, ou porque me batia demais, ou porque me espancava, ou porque não ligava para mim. E aí, tipo, a vida vira uma bagunça tão grande que você quer buscar a resposta para tudo que aconteceu, né? Então, é plausível você estar com uma família nova e abraçar ela e esquecer o passado, mas, cara, o passado sempre bate na porta, tá ligado? É uma coisa. É difícil, assim, não acontecer. Para não acontecer, você tem que, sei lá, ter transcendido, tá ligado? Senão, sempre você vai estar ali relembrando o passado e sempre vai estar alguma coisa remoendo ali dentro de você, sem ser gay. Você teve algum contato com a sua mãe depois do abandono dela, Cara, Romano? eu não te contei nem nada, mas ela procurou um detetive esses últimos meses aí, você acredita? Ela, Sério, sim, cara? Caralho. eu nem come, Breaking news aqui, é, cara. Eu vou pegar esse trecho e adicionar naquele podcast lá que a gente gravou. sim, é plausível até. Ela me procurou, mano, do nada, tá ligado? Eu tava aqui eu lembro vividamente, tava treinando aqui, aí chegou um SMS no meu celular. Você é o Jonathan? Meu nome é Jonathan, não tem por que esconder, não. Ah, você é o Jonathan, não sei o quê. Eu falei, sim, sou. O que tá acontecendo? Não, é porque eu sou um detetive aqui e sua mãe me contratou. Aí na hora eu falei, não, mano, é pegadinha isso Caralho. daí, cara, é zoeira, né? Então eu falei, ô, cara, para de palhaçada aí, mano. Eu não tenho contato com a minha mãe faz quase 20 anos, já mais de 20 anos. Para de palhaçada. Ele, não, eu tô falando sério, não sei o que, ela me contratou, ela baixou um aplicativo lá da Play Store. De tanto a gente ver na boca do crime, a gente pensa que toda mensagem aleatória é golpe, né, Mas essa cara? realmente não era, não. Essa realmente não era, não. Pois é. Aí ele falou assim, não, sua mãe me procurou através de um aplicativo que tem lá na Play Store lá. Falou até o valor que ela pagou 400 conto pra esse detetive aí, ele conseguiu me achar. Então você aí, ouvinte, que acha que tá seguro, você não tá seguro não, fi. Entendeu? Ela Caralho, contratou o maluco. detetive, me achou e, cara, mano, foi surreal porque aquelas lembranças do passado voltaram. E aí eu fiquei muito mal com isso. E para me contar pro meu pai também foi bem difícil. Eu esperei meu pai Nossa, chegar, imagino, cara. eu esperei meu pai chegar do trabalho. Falei, ó, pai, aconteceu isso, isso, isso. Minha mãe contratou um detetive aí para me procurar, conseguiu achar. E ela queria dar a versão dela, né? Só que eu não quis ouvir não, cara. Eu sinceramente, ela falou: "Não, mas é que eu tive meus motivos, não sei o quê". Eu falei: "Ó, é o seguinte, você já começou com o motivo errado de ter me abandonado, entendeu? Se você realmente tivesse algum carinho, algo do tipo por mim, você me levaria junto, sei lá, você me tirou de dentro de casa e me deixou no meio da rua, cacete. Porra, por que você não me Cara, a forma como fez é que foi sim, a foda, né, forma que ela cara? fez que fudeu. Talvez se ela tivesse me deixado dentro de casa e só sumido mesmo, ok, mas me tirou dentro de casa, mandou na rua, então ela quis se explicar. Eu não, eu falei, ó, não precisa se explicar. Se você quer o meu perdão, já tá perdoada. E ela tentando se explicar, e aí eu fui meio rude, tá ligado? Eu fui rude. Ela começou a chorar no telefone e tudo. Descobri que eu tenho um irmão, tá ligado? Caralho, que Mas loucura, não é por cara. parte. Porra, eu tô mais interessado na tua história do que no nosso podcast. Continua aí, cara. Então, descobri que eu tenho um irmão, tá ligado? Por
parte de mãe, no caso, mas pra mim eu não considero nem nada. Tanto é que ela falou por telefone que ele queria me conhecer, o moleque já tá com 19 anos já, 18, 19 anos, alguma coisa assim. Já tá adulto já. Falou que queria me conhecer e tudo. Eu falei, não, eu não quero contato mais. Pô, já se passaram 20 anos já, cara. Não tenho por que agora eu meio que querer enterrar o passado e, porra, agora, nossa, legal, agora eu tenho uma mãe e querer viver com ela e abraçá-la e querer sorrir, um dia encontrar ela. Sim. Pra mim isso não, sei lá, não faz mais sentido, tá ligado? Ela, não, a gente pode marcar de se ver, a gente conversa, eu te explico tudo que aconteceu. Aí, É que a fase que você mais precisava dela já já passou. passou, Agora não cara. adianta vir, né? Porque a fase em que ela tinha que te criar, que te mostrar como era o mundo, já foi embora. Agora você já é um adulto, você já tem a sua vida, já tem as suas responsabilidades. Então, a fase que ela realmente precisava ser mãe já passou. Agora quer ser mãe depois de 20 anos, pô, é estranho demais, né? Aí eu falei, ó, pai, eu tô com o WhatsApp dela aqui, que ela, através da detetive, ela mandou o número dela. Aí a gente conversou lá, eu falei, ó, você quer falar uma coisa com ela e tudo? Aí meu pai, passa o WhatsApp dela aí. Aí meu pai falou que tinha que falar com ela, ó, some, segue sua vida. O cara já tá criado já tô com 26 anos, já 30 anos nas costas aí tudo, já tá mais que criado, então não tem mais o porquê querer manter contato e querer, agora eu tenho uma mãe, agora eu vou no McDonald's com ela, vou no parque com ela, sei lá, tá ligado? Não faz mais sentido nenhum. É, Então, pois é. eu deixei bem claro para ela que eu não queria mais contato, entendeu? Ela chorou muito. Tanto é que até no telefone ela tava tentando falar com o filho dela, me ajuda aqui, não sei o que. Até que eu escutei um moleque falando, o que que eu posso fazer? O que que eu vou falar para ele, não sei o que. Aí eu até falei para ela, ó, faz o seguinte, ó, você tem seu filho aí agora, com certeza deve ser um cara legal, deve ser um cara estudioso, trabalhador e tudo. Que ela falou, não, ele tá trabalhando, tá estudando. Até me perguntou, e você, Jonathan, você tá namorando, não sei o que. Eu falei, ó, muito por culpa de eu hoje em dia não confiar em mulher, não conseguir manter um relacionamento, não conseguir, sei lá, querer ter uma família, isso muito por conta é culpa sua, tá ligado? Aí depois que eu falei isso, ela desabou em choro. Porque é verdade, mano, eu reconheço que hoje em dia eu não consigo ter relacionamento e querer ter família muito por conta dela, porque a minha figura maior de mulher, que seria minha mãe, me decepcionou. Então, eu cresci com essa visão de que se a maior figura feminina da minha vida me decepcionou, o que seria, tipo, uma figura de fora, tá ligado? Seria até pior. Então, eu cresci com esse pensamento, assim, de não ter tido muitos relacionamentos, não ter tido muito contato, assim, com o feminino para querer entender como funciona e tudo. Sempre fui um cara rude. E também teve épocas da minha vida, né, de se apaixonar por alguma garota e ter aquela decepção também, né? Isso aconteceu, como eu contei aí na gravação que eu fiz contigo. Então eu falei pra ela, ó, cara, é o seguinte, o que você já fez já tá feito, não tem como mais voltar no tempo e achar que possa ser diferente. Então é isso. O amor que você não me deu, dê pra ele em dobro aí, segue sua vida com ele aí. E você tem um filho, que é ele. Eu sei que é difícil eu falar isso pra você, de querer me esquecer e seguir a tua vida aí, mas o amor que você não me deu, dê pra ele e vida que segue, mano. E aí apaguei o número dela e de lá pra cá não tive mais contato não e não sei se ela se churrascou, sei lá, se ficou mal com isso. Aí perdi o contato porque, Agora eu entendo o seu sumiço, cara. entendeu? Por isso que eu até omiti isso de você, porque, pô, foi tanta coisa, tá ligado? Mas realmente um dos motivos de eu ter sumido aí, um dos motivos foi esse, tá ligado? Tanto é que eu até falei, pô, Caverna, desculpa aí o sumiço, não ter dado um retorno, mas foi porque, cara, foi muito conturbador pra mim, entendeu? Porque, pô, depois de 20, é como se o Gugu tivesse batido na minha casa e falado, ó, sua mãe tá te procurando, tá ligado? E eu, como assim? Sim. Então eu fiquei bem perdido mesmo, bem desnorteado. Fiquei sem norte nenhum, tá ligado? E como eu não tenho amigos por aqui, nem nada, onde eu moro, então eu tive que
bancar isso tudo sozinho, matar no peito e me segurar, entendeu? É a vida, né, mano? A Entendi, cara. vida não, a vida não dá tempo não, tá ligado? Ela acaricia de Cara, um eu vou lado e bate do deixar. outro. Você quer que eu deixe esse trecho no podcast ou quer que eu Não, retire? pode deixar, pô. Não tem problema não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar ele no final do programa, porque, bicho, eu fiquei até meio tenso agora, ficou meio pesado isso aí. Uhum. E aí eu acho que se eu colocar isso no começo do Vai podcast, quebrar tudo, né? vai quebrar um clima, Uhum. né? Eu vou deixar isso como um encerramento, um extra. Até bom que os ouvintes não enchem a porra do saco com o negócio de Sim. minutagem.